né? Você pode gostar, mas se não souber também, fica Verdade, difícil. perfeito, é isso aí, né? Com certeza. O pessoal, às vezes, porque fez alguma ciência da computação, alguma coisa, o pessoal já acha que está modelando quando precisa estudar estatística e outras coisas, né? Não pode sair. Não virou cientista de dados ainda, né? Que eu acho que foi o que ela quis dizer no post, né, Fabiana? Sim. Bom, então, Na vou verdade, eu começar falei aqui. isso porque eu tive uma dificuldade enorme para contratar cientista de dados na última empresa que eu estava. Eu entrevistei vários cientistas de dados do perfil de júnior a sênior, e a expectativa que alguns colocam na empresa, na própria entrevista, para quem conhece, a gente sabe que não é esse mundo. Você vê que o mercado realmente está um boom assim de mais de vendas do que realmente de análise, enfim. Vamos lá, Thiago. Beleza, então é um prazer aí recebê-la, Fabiana. Obrigada. Show de bola, obrigado por ter aceito aí o convite. Obrigado também por eu ter lido aquilo naquele dia, né? Porque, pô, eu falei para todo mundo, caramba, cara, meu dia, pô, melhorou, sabe? Foi perfeito, assim, muito acurado a sua análise, né? Achei muito legal. E então, manda bronca aí, se apresenta e manda bala. Valeu, obrigado. Obrigada, vamos lá. Bom, então eu sou Fabiana Mello, me formei em Estatística na Federal de São Carlos, inclusive eu estou aqui hoje em São Carlos. Depois eu fiz MBA em Gestão Empresarial. No começo da carreira eu trabalhei como estatística em Itaú, Telefônica, Cenilsen. Então eu busquei principalmente no Itaú, que tinha banco de dados estruturados, né, uma forma de ganhar conhecimento em analytics. Então se falava-se muito na época principalmente do Itaú, dos grandes bancos, instituição financeira, né, de ganhar conhecimento, porque tendo já base de dados, eles já estavam bem antenados, isso em 2003, né, para esse boom de ciências de dados. Então todo o meu aprendizado, meu background de analytics foi o que eu foquei em começo de carreira, e até pela minha formação, que foi estatística, depois eu fui gestão empresarial, eu não quis muito seguir a carreira em Y, né? Eu quis mais seguir uma carreira de gestão. Então, eu tinha uma necessidade enorme, eu via que realmente faltava o conhecimento do negócio. Por exemplo, eu não queria que uma análise fosse direcionada pelo gestor, eu queria ver um problema e queria resolver, que eu soubesse fazer assessment, escolher qual que era o problema e eu dar, sim, o direcionamento da análise. Eu senti essa necessidade de conhecimento do negócio para fazer isso, né? Então, mesmo com toda a bagagem estatística, isso era deficitário. Então, nesse começo de carreira, foi conhecimento em programação. Minha programação foi mais SAS, então, até na época, o R, entre R e SAS, o preferido, tanto que se você pega, quem tem dinheiro, quem tinha dinheiro na época, era os grandes bancos. Então, eles investiam em ferramentas que eram de preferência. Então, a preferência era o SAS na época. Acho que hoje, por ser free, por falar mais em ciências de dados, muitos estatísticos SAS estão aprendendo R também, né? Então, eu tive contato com R, mas tive mais contato com o SAS na minha carreira. E aí, depois... O próprio SAS está se moldando, né, para o R também. O SAS está se moldando também. Source, né? Sim, mas para a parte estatística, tem uns detalhes lá ali do SAS que a gente gosta bastante. Depois eu fui para a Serasa, então, para ter uma experiência mais de consultoria em negócio. Então, eu era uma parte, não que vendia esses modelos de prateleira, que a Serasa efetua a venda, eu fazia uma parte de uma consultora pré-vendas para modelos customizados. Então, isso também foi muito importante na minha carreira para conhecer o mercado, né? Então, eu conversava muito com grandes executivos dos bancos, enfim, de bancos diferentes, às vezes visitava muito telco, então isso me trouxe um background muito bom para ir para o mercado e gerenciar áreas. Aí assumi a área de gerência na Natura, eu comecei com Analytics, e aí veio esse poder, esse potencial nosso, de quem tem essa bagagem estatística, ela consegue, por exemplo, construir uma política de crédito muito bem. Então, eu comecei a ganhar áreas. Então, eu assumi uma área, eu assumi Analytics, depois assumi crédito, depois fraude, depois cobrança. Então, o fato de ter essa bagagem, eu ter me preocupado com essa bagagem, eu fui reconhecido internamente trabalhando, eles viram que realmente quem tem essa bagagem consegue direcionar estrategicamente
o que se fala em data drive, realmente a gente consegue criar políticas aí com base em dados, fazendo o planejamento de experimento, faz teste, né? Então, isso traz muito enriquecimento para o negócio. Então, por exemplo, na Natura, eu peguei uma fase de inadimplência enorme no mercado. Então, os grandes bancos estavam fechando a torneira de políticas de crédito, e aí com estatística, colocando estatística com variável resposta customizada, enfim, mexi muito na parte estatística, mas também sabia como mexer na parte de negócio. Eu ajustei todas as políticas de onboarding de crédito, política de gestão de crédito, sempre utilizando estatística, utilizando na entrada, no onboarding, né, customizando os modelos, fazendo behavior também para os processos, né, utilizando collection em cobrança, fraude também, né, e lógico que não é só estatística, tem que ter uma visão de processo legal quando você está nessa parte de gestão. E aí eu estava na Natura, mas se falava muito em fintech, principalmente em Nubank, né, o Nubank vende bastante a parte de ciência de dados. Então, eu quis mudar um pouco desse. Eu estava nessa fase de estatística, cientista de dados. Aí, a Neon tinha uma grande vontade também de colocar a parte de ciências de dados no processo de fraude. E aí, eu fui chamada para ser head de risco, até virei diretora aí depois de um tempo e assumi também outras áreas, né? Depois de liquidação, enfim. Acabei assumindo outras áreas, assumi a área de cadastro, que tem um perfil mais operacional. Dentro da área de risco também contratei, né, queria criar uma célula de ciências de dados, então contratei cientistas, fiz um processo enorme, e é aí que eu falei que eu realmente tive muita dificuldade de encontrar cientistas de dados, porque aparecia muitas pessoas com conhecimento em R e Python, mas poucas pessoas com experiência, né, ou bagagem realmente estatística, de analytics, é algo que você fica com o pé atrás de contratar. Então, e assim, às vezes o recursos humanos, ele te dá 3 opções, e daquelas 3 opções você precisa escolher alguém, né, e depois, se você for para um outro processo de mais 3, precisa escolher alguém. E eu me vi um pouco numa situação até uma enrascada, porque o que aparecia para mim, tinha muita gente recém-formada e... É lógico que o mercado precisa da oportunidade para essa pessoa, mas a gente precisava de alguém que fosse especialista. Então, se você pega hoje, o cientista de dados também tá caro, né? Se você pega alguém com uma bagagem boa, que você acha completo, eu quero 25 mil reais. Então, por isso que está até esse boom de ciência de dados. Então, é um salário, muito... encontrar pessoas aí, principalmente meio termo, né? Que está entre júnior, entre sênior, enfim. Depois da Neon, eu tenho uma vontade, né? Sempre tive uma vontade de montar minha própria consultoria. Eu evoluí um pouco uma consultoria que meu marido começou e hoje eu estou trabalhando, né? Criando um pouco a cara do Calcula. É interessante porque como eu tive toda essa experiência com o Serasa, né? Acho que no mercado, aí eu resolvi, né, cuidar um pouco dessa parte de consultoria, mas estou caminhando em paralelo também algumas posições em vistas aí para caminhar em paralelo. Eu tenho 10 anos também no mercado financeiro e eu coloquei a Amélia Earhart porque para mim ela é uma inspiração, né? E quando se fala de mulher nessa posição de head, principalmente ciências de dados, é algo muito novo, né? E realmente muito difícil, não só na parte de ciências de dados, como também uma mulher numa posição, né, de executiva. Então, é algo que precisa quebrar muitas paredes, enfim. A própria cultura já faz com que afinidades sejam mais masculinizadas, né, são mais do sexo masculino, então tem algumas dificuldades aí, sim. Mas, enfim, acho que com conhecimento, sendo bem consistente, a gente consegue ter uma carreira de sucesso. Com certeza. É isso. E você atribui também esse sucesso todo à parte de gestão, né? Que você entende muito dos negócios também, né? O que as pessoas ignoram bastante, né? Sim, tem cientista de dados que ele não gosta de trabalhar com negócio. Então, você encontra muito, estatística também tinha muito disso, quando a pessoa quer seguir a carreira em Y, mas ela acaba prejudicando um pouco a carreira dela na própria empresa, porque ela acha que o conhecimento do negócio não vai agregar
valor, né, na sua carreira e acaba não entrando muito nessa parte de conhecimento. Ela meio que tem muita estatística que fala assim, não, vou entregar um modelo, mas eu não quero saber o que você vai fazer depois. Te entrego uma fórmula matemática, você vai colocar no seu sistema. Então, e isso é ruim, porque algumas empresas, principalmente nesse boom de startup, às vezes você é o cara que vai ter que fazer tudo. Então, ele vai te contratar e não vai ter alguém com conhecimento para colocar um modelo estatístico, uma política de crédito, uma política de CRM, então, uma régua de CRM. Então, exige sim esse conhecimento, né, principalmente para quem quer trabalhar nesse mercado, né, não estou falando aqui no mercado de saúde, aí acho que é uma outra linha, mas realmente o conhecimento ele é necessário, independente se a pessoa quer uma carreira em Y, enfim, se é uma... Até para direcionar, né, os objetivos, né, se o cara entende para que vai ser aquela análise, ele pode direcionar, vai ser para crédito, vai ser para fraude, né? Sim, e assim, apesar de ser um mundo muito grande de estatísticas, quando você vai para esse mercado, por exemplo, a maioria, 90% você resolve com modelo logístico, né? Então, isso acaba meio que, não sufocando, mas ele acaba virando receita de bolo para quem conhece. Então, com o tempo, eu sentia mais vontade de conhecer a parte de negócio, que eu achava desafiador, diferente. Isso ajudou bastante, até vou mostrar depois um perfil que hoje se espera, que para mim é um unicórnio ainda, mas, né, deve ter pessoas com esse perfil, e aí a gente entra um pouco mais no tema. Vamos lá, arquitetura da área de analytics. O mercado tem muito problema hoje quando se cria uma célula de ciência de dados. Eu estou falando mais do meu negócio aqui, tá? São ideias minhas, é lógico que aí vocês podem compartilhar suas ideias também. Então, o que eu vi é uma movimentação do mercado em criar células de ciências de dados, e esses cientistas, eles dão suporte aí para a área de negócio, mas é o que eu falei. O problema maior que tem acontecido muito, tanto com consultorias que prestam, né, ciências de dados, como também com células de ciências de dados dentro da empresa, eu já vi áreas desmancharem, né? Então, gestores serem demitidos, porque eles não conseguiram enxergar que se você tem uma área de ciências de dados, mas as áreas de negócio não têm o conhecimento também em ciências de dados, o mínimo que seja para aplicar no negócio, se não tem ninguém que faça essa junção, a área de células de dados ela vai prover uma solução e a área de negócio não vai saber como aplicar isso. Então, mesmo que a pessoa tenha um conhecimento de score, né? Score é algo que até, né, é meio popular, mas quando o cara está ali para colocar na política dele de fraude, de crédito, ele se perde. Então, por isso que eu coloco que o cientista de dados, vou colocar lá na frente, ele precisa realmente ter esse conhecimento do negócio e dar o suporte aí para as áreas do começo ao fim. Então, o que eles estão fazendo, tendo esse movimento, para quem já evoluiu e teve esse problema, é colocar cientistas de dados, mesmo que você tenha essa célula para trocar experiência, nas áreas, para ele ter conhecimento do negócio também. Então, por exemplo, a Raquel vai ficar na área de crédito e cobrança, né? A Kate vai ficar na área de fraude, o Paulo vai ficar na área de CRM. Então, para ter essa especialização, né, na área de negócio, ele conseguir atender assim os desejos das empresas, né? Isso também, gente, eu vou colocar de novo, é algo que é meu, né, que é uma ideia minha, e é lógico que às vezes eu não sei nem se o Thiago compartilha de tudo aqui, mas cientista de dados, né, o que constitui isso? Então, para você ter uma célula de ciências de dados, você precisa ter conhecimento em computação, para a parte de criação de base de dados, não, mas base de dados hoje não é importante, a gente está falando de Big Data, vamos pegar daquele lago lá de informações e pegar essas informações que a gente vai desenhar um puta modelo e não vai precisar fazer todo o tratamento. Mentira isso, gente, sério. O que eu tenho visto não é isso, tenho visto grandes empresas que têm uma estrutura grande de cientistas de dados, os cientistas de dados estão tentando, às vezes, pegar dados não estruturados, não estruturar dados e direto um lago de dados, de pegar informações e construir informações, substituir isso pelo que hoje é tradicional, não consegue. Então,
normalmente os dados estruturados hoje têm sim respondido muito mais do que os dados, né, não estruturados. Então, eu acho que a gente não está preparado também, a gente não evoluiu tanto para a parte de dados não estruturados. Então, a gente precisa evoluir mais para aí sim começar, talvez, a máquina conseguir, né, não está nesse nível. Acho que o que eu, por exemplo, não posso citar o nome da empresa, mas ela fez o teste de modelo de fraude, acho que foi. Pegou dados não estruturados, desenhou o modelo e tentou disputar com aquelas informações que ele tinha no banco de dados. O KS é muito baixo, então ele vai entrar sim para agregar, mas não é algo que ele é único, né? Entendi. Então, para mim, Concordo, sim, com precisa certeza. Dessa parte disso. Concorda, Thiago? Concordo. Então, precisa sim ter Tem que ter a alguém, parte de né? infraestrutura, né? O cara que cuida ali do data warehouse, faz o processamento e análise em tempo que o cientista de dados vai poder fazer a garantia, né, da tua análise. Sim, então aqui eu até misturei algumas coisas, porque, né, o mercado tem misturado isso. Nas grandes empresas você vê perfis diferentes, mas você tem o cara que é, né, engenharia de ciências da computação, né, talvez um cara ali mais da área de BI, que pode ter esse conhecimento de programação, mas que ele também dá esse suporte. Mas esse conhecimento na engenharia de dados é algo que estatístico também não tem muito, ele vai ganhando com o tempo. Então, ele vai ganhando como? Programando, ele vai ganhando com experiência. Mas estruturar grandes bancos de dados não é algo que ele foi formado, que não veio da sua formação. Então, hoje o mercado, quando ele quer um cientista de dados, o que ele quer? Ele quer as 3 coisas em um profissional só. Então, esse unicórnio é realmente muito difícil de encontrar. Então, a gente que é estatístico, a gente vai ter mais o pé no 2. Então, acho que o nosso conhecimento, a nossa bagagem vai ser o 2. E o 3... eu senti bastante falta disso, sabia? Na minha formação como estatística, essa parte de ter o BI mesmo, né? De fazer o join, ter conceito de modelagem de dados mesmo. Sim. Essa parte eu tive que correr atrás porque eu não aprendi. Por fora, a gente não aprendeu. Então, isso é difícil. Realmente, pessoas que conheçam estruturar, né, saibam estruturar esses dados. E para estruturar a base de dados, lembrando que precisa ter muito conhecimento no negócio. Você não adianta você estruturar os dados. Tem muita informação lá que você tem que ter conhecimento, né? Então, conhecimento do negócio é esse terceiro, né? Que hoje, quando alguém contrata um cientista de dados, ele espera que tenha esses 3. Existe uma faculdade que forme, elas estão caminhando para formar os 3 em um só. O que pode acontecer se você tem uma formação de 4 anos, a gente fez 4 anos para fazer só o módulo 2. Né? Então, como ensinar isso, encaixar né, para que a pessoa tenha os 3? Né? Então, provavelmente vai ter déficits também. Né? Sem virar pato, né? Sem virar pato. E assim, principalmente com startup, eles querem contratar menos recursos possíveis. Então, quando ele contrata cientista de dados, ele não está pensando que você vai fazer a análise que você gosta, né? Ele quer que você faça uma análise que vá dar resultado para o negócio dele. Para isso, você precisa conhecer o negócio, ou ter um gestor que vai te apoiar de uma forma legal ali. Então, é disso que a gente vai atraídos pelo prestígio de salário. Foi isso que eu acho que deu esse boom aí. Então, minha conexão de internet está instável aqui. Então, se fala muito, né, de cientista de dados ser a profissão do século XXI. Esse nome cientista de dados tem dado, né? Tá tendo um boom em todo lugar, você vê. Então, tá bem comum. Mas tá tranquilo, dá para entender legal. Dá para entender? Sim. E, né, Nubank anunciando seu salário de R$25 mil, né? Então, para uma carreira em Y. Então, é algo que chama atenção e a expectativa de quem acabou de se formar né, às vezes fez Harvard, então conseguiu aprender programação um pouco fora da caixa, e para ele já é um cientista de dados formado, então ele já vem com essa expectativa desse salário. Não, ganha conhecimento, né, vai para o mercado mais estruturado. E eu vi vi um anúncio ali, torne-se um cientista de dados, né, curso intensivo de até 5 meses. Pelo amor de Deus, gente, isso é cilada total. Você não vai virar cientista de dados em 5 meses. Esse foi o tempo que eu demorei. Lógico que cada um tem, você pode ter um cara muito fora da caixa, mas precisa muito fora mesmo para conseguir fazer isso, não sei. Ou estudar, ou, né, é algo que você precisa ter tanto esse gosto por exatas, você
tem a parte de programação. A parte de negócio é algo que a pessoa não consegue estudar, é algo que você ganha com experiência, né? Então, você também não tem, né? Se a pessoa está ali recém-formada, estudou muito, com certeza vai ter. É muito específico do mercado. Então, o que as empresas faziam em 2000? Né? Quais empresas faziam ciência de dados? Como eu coloquei, eram raras empresas. Então, em sua maioria, instituição financeira. Todo mundo fazia Excel, gerava tabela, todas as empresas geravam tabelas, mas realmente ter ciência de dados tinha um pouco mais na veia, né? Eu estou falando aqui no setor, né, de instituição financeira, não estou falando de saúde, tem então setores que eu não conheço. Tá? Mas raras empresas, então, para esse caminho, o meu foi, né, instituição financeira realmente, por exemplo, Itaú, que tinha uma base de dados estruturados, muitos bancos não conseguiam ter isso. Eu conheci, acho que todos, pegar os grandes bancos, todos eu já visitei áreas aí, então, como Serasa, conversando com a parte de analytics. Então, o que a gente vê dos bancos é que, né, por exemplo, Itaú já tinha evoluído muito mais nisso, pela parte de estruturação de base de dados. Santander também caminhava bem para isso. Tecnologia. Então, 2 perfis que era meio que seleção natural. Então, acho que o cientista de dados era um pouco mais consistente lá atrás. Por quê? Você tinha os perfis de tecnologia para estruturar a base de dados, tinha estatística para fazer o modelo. Meio que cada um no seu quadrado, mas com consistência. Então, e as pequenas empresas faziam análises descritivas, exploratórias, enfim. 2019, quais empresas querem fazer ciências de dados? Todas querem fazer ciências de dados, porque é muito bonito se falar que você é data drive, é bonito falar que você está, né, utilizando dados para isso, e precisa, é um caminho bem legal, que é muito bom para todas as áreas, mas com consistência, a gente não pode inchar. Normalmente esses booms que você tem, né, que são comuns não só na nossa profissão, como em outras, é você ter inchaço, não crescimento. Vamos lá. O que precisa para começar, então, né? Quando me falam para estruturar uma área, o líder precisa ter conhecimento, que normalmente não tem também. Então, muitas empresas colocam startups, por exemplo, muito com conhecimento mais comercial, vendedores, que é um cara que sabe mexer numa ferramenta de Excel, faz gráficos bonitos, então coloca essa pessoa para fazer gestão de uma área de ciência de dados. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, o líder ele precisa ter conhecimento em fazer a arquitetura da área, né? Então, ele precisa ser desse ramo também. E o que eu falo também, às vezes, os recursos humanos para a nossa área peca muito. Por quê? Porque ela não sabe contratar esse perfil. Por exemplo, às vezes um bom cientista de dados, o que vai ficar ali na sua máquina, não vai fazer exposição, um ótimo não é o cara que se comunica melhor. Então, numa entrevista, ele não vai ser o que vai melhor sair. Então, né, esses processos, às vezes, lapida muita gente boa, né, no meio do processo. Isso tem que tomar cuidado. Então, tem muito perfil estatístico introspectivo. Aliás, os melhores que eu conheci têm aquela tendência mais introspectiva, né? Então, eu, como líder de área, eu me atento muito, converso muito com recursos humanos quando fazer o processo, para não lapidar perfis, né, que tenham uma comunicação, porque às vezes comunicativos são os que, né, são centrados, enfim. É lógico que vai perfil para perfil, tem as exceções, né, mas isso também conta bastante. Legal. Para colher excelentes resultados também, ter banco de dados estruturado, que eu comentei, né? E a área de tecnologia disponível para implantação. Eu coloquei, né? Quantas estão prontas para isso? Né? Essa é a pergunta-chave. De dar risada, gente, sério, porque é o que eu falei, eu visitei muita empresa, então eu conheci muitas áreas, eu sabia como que eles estavam, conversava, o nível da liderança de conhecimento. Então, a gente precisa ainda evoluir bastante, né? Porque você vê que se vende muito e realmente o mercado não está pronto para isso, né? A gente tem que talvez ser mais pé no chão e evoluir de uma forma gradual do que achar, né, que o Brasil, em tempo de evolução, pequenas empresas já vão fazer ciências de dados, enfim. Muitas até empresas grandes às vezes vendem que faz ciência de dados, mas o cara conseguiu fazer um puto estudo, mas que ele não aplicava ao negócio, né? Então tem isso também. Verdade. Para cientista de dados, né? Então a história, o que todo mundo espera é aquele estereótipo nerd, né?
Certificado de conclusão que eles tiram, acho muito ruim. Sexo masculino também, muitas vezes, nossa, você é estatística, você é cientista de dados. Então, isso também tem muito no mercado ainda, a gente sabe que para concorrer é bem difícil. Programação R Python, isso eu acho prático, né? Hoje, cientista de dados é R Python. Para mim, como eu coloquei, para mim, é uma opinião minha, programação é um meio, ele não é um fim. Então, se baseia mais no conhecimento e análise de dados, né? A carreira, que pelo menos eu prefiro, se baseia mais em conhecimento e estatística. E aí, se você vai se programar em R Python, se programar em SAS, não tem, eu acho que algumas são mais restritas, mas não tem tanta importância quando você tem o embasamento da análise. E plano de fundo no LinkedIn com cérebros, né? E números, né? Você vê muitos cientistas de dados hoje, eles colocam aqueles cérebros, números, isso eu acho que está sendo colocado. Enfim. Tá, o que eu preciso para ser um cientista de dados? Então, eu coloquei o que eu já tinha comentado: ciências de computação, estatística e conhecimento do negócio. Então, vantagens de você contratar alguém que seja, né, só ciência da computação, que ele se denomina cientista de dados. Então, ele é o quê? Ih, tá cortando uma parte minha. Ele é rápido em geração, né? Então, ele gera a informação de forma rápida. É um ótimo MAS também, o que eu tenho visto, por exemplo, já vi o CEO da empresa, ele senta do lado daquele cara que é muito rápido em programação, ele tira o número em 2 minutos. Depois de um mês, ele vai descobrir que os dados estão errados. Olha que coisa, né? Por quê? Porque ele tirou ali, ele nem conhece direito o banco de dados que ele estava mexendo, ele tirou super rápido. E eles esperam isso, que você não se tira dados. Por isso que estatística, às vezes, é muito defensivo quando alguém pede dados, porque ele espera ele ter o conhecimento da base de dados para aí sim passar a informação. Então, as empresas precisam se preocupar mais em, né, ter uma área estruturada de informação e ter que as áreas conversem de uma forma única, uma base única de informação. Porque o que você vê hoje áreas diferentes geram números diferentes da mesma coisa. São umas diferenças, às vezes, grotescas em empresas enormes. Então, isso a gente já viu. Quando vai fechar contábil, né, com aquele processo operacional. Então, não bate, porque não pensou em primeiro, fora, né, ter fora uma os bancos personificados, né? O banco é do João. Aí o João morre e acabou o banco. Não tem mais a empresa. Não tem mais. Acabou o banco do Isso João. acontece muito, cara. E, assim, você tem que valorizar muito esse perfil, principalmente as pessoas, os profissionais executivos. C-level também, valoriza você. É muito falado, mas acho que é muito pouco, cara. Valorizar profissionais, aquela troca de conhecimento, sempre ter backup, de estruturar dados. Quando você fala em estruturação de dados, ela não é algo a curto prazo. Você não tem um resultado amanhã, você vai ter um resultado daqui a um ano. Você vai ter uma empresa estruturada. É cultura, você vai né? gastar, Cultura demora, você tem um né? investimento agora, só que seu retorno vai ser lá na frente, né? Então, é algo que as empresas não dão muito valor, tá? Principalmente as que, quando você pega startup, tem gente jovem gerenciando as empresas, né? Então, e também ainda tem uma coisa que é... as áreas, né? Elas têm medo, né, de conversar, trabalho direito e tal, entendeu? Vai começar a descobrir as coisas nos dados. E sim, aí tem essa coisa assim, né? Tem essa um pouco instável, mas tá ok. Tô conseguindo ouvir direitinho. Tá tudo bem aí, pessoal? Eu tô ouvindo bem mal você, mas eu tô continuando aqui. Vamos lá. Meu som tá ruim, não tava ouvindo muito bem, mas acho que era só... Eu peguei um fone aqui da minha mãe, acho que não deu muito certo. De repente é o ventilador. Mas pode prosseguir, por favor, só vou desligar o ventilador aqui. Tá, vamos lá. Então, perdas com isso, né? Você tem... O cientista de dados ele não está preparado para gerar previsões e estudos complexos, somente dados primitivos. Né? Então, se você aprendeu programação, quando eu falo não está preparado, é lógico que para toda regra tem sua exceção. Se você é um cientista de dados, um engenheiro da computação que estudou muito a parte estatística porque você gostava, mas não só aquela matéria que é dada, é uma matéria muito básica aí na parte acadêmica, você vai ter conhecimento.
Então, é lógico que para toda regra tem sua exceção. Mas, normalmente, o cientista de dados, ele não... a ciência da computação, né, o engenheiro de dados, ele não está preparado para gerar previsões e estudos complexos, somente dados primitivos. Né, um gerador de tabelas, e ele pode não evoluir para questões de negócio, porque eu coloquei aquele cara, aquele perfil que não tem esse conhecimento. Por que eu estou mostrando isso? Porque, assim, se você quer ser um cientista de dados, né, como ter as 3 coisas mesmo, né? Então, o que cada perfil ele direciona a ter perdas. Então, o cara que é engenheiro da computação, ele se denomina cientista de dados, o estatístico que não tem conhecimento, né, de negócio e ciência de computação, se denomina cientista de dados. E o cara que conhece o negócio, é normalmente líder, não tem conhecimento das outras coisas, pode se denominar também como um cientista de dados. Não é, gente. Tem que ter os 3, realmente, já tem embasamento. Então, o que ele tem? Ele tem potencial e preparo para análise criteriosa de média e alta complexidade. Ele ganha uma visão muito crítica de negócio também, porque ele analisa número, ele não acredita em feelings, né? Ele vai muito no embasamento analítico. Então, não é no achismo e no julgamental. A perda, quando é só em estatístico, por exemplo, a gente não tem uma grande... Quando você sai da faculdade, tem informação. Às vezes tem uns autossuficientes que fazem, né? Mas, normalmente, eu, por exemplo, no começo de carreira, eu tive que trabalhar bastante para conhecer a parte de programação, e ter, né, aquele conhecimento bom mesmo para você conseguir evoluir em análises mais complexas. Então, isso realmente é o que o mercado te precisa, né, para você conseguir se formar bem. E o conhecimento do negócio, que é o cara que se denomina cientista de dados, normalmente é um gestor. Então, às vezes pega até aquele cara um pouco mais descolado, que fala bem, vende bem, né, um vendedor, e coloca ele para gerenciar uma área de ciências de dados, né? Então, ele vai vender muito bem, vai ter sinergia com outras áreas, mas você tem perdas, né? Você não tem um alicerce para fazer a arquitetura da área. Falta conhecimento para desenvolvimento de time, ele vai vender o projeto, né? Mas projetos, às vezes, inalcançáveis, que esse negócio que a gente fala de ciência de dados, de robô, tá fazendo tudo. A gente vê alguns cases, assim, mas... né, algo pontual, mas quando você vê o mercado em geral, não é tudo isso que vende. Então, acho que precisa ter muito pé no chão. Verdade. Erros comuns e perigosos aí para o negócio. Na construção de um modelo. As variáveis explicativas existirão na implantação, né? Tenho tecnologia para implantar? Então, já vi muita gente construir modelo quando vê não conseguia implantar porque não tinha tecnologia para buscar uma variável que ele colocou no modelo. Então, esse é o erro básico aí, que estatístico também, alguns eles sofrem, mas que realmente você tem que passar para ter aquele... Coleta de dados, não o maior perigo ao erro. Então, a amostra aleatória não respeitada, vício na análise. Então, que você vê, às vezes, gráficos bonitos, para mim, não explicam muito. E, assim, eu trabalhei com diferentes perfis nas minhas áreas e, assim, chega muita informação errada na minha mão. Isso é duplicidade, mesmo que é básico para a gente, porque, assim, a duplicidade é básica. Você dá um duplicate, tira duplicidade, aí, enfim, programação que você faça. Mas tratar a chave, você precisa conhecer a base, para você saber qual chave é duplicidade. Então, isso também, quem não conhece, ele vem com tudo ali... enfia tudo no bolo, roda proxy, tá pronto? Não, gente, precisa trabalhar. Períodos coletados, por exemplo, você vai fazer uma análise de previsão, o período que você vai coletar, você precisa respeitar a sazonalidade, né? E você tem, quando você pega, por exemplo, a variável tarde, as variáveis explicativas, você tem que se você não congela, né, os dados no tempo certo, você pode ter um problema enorme depois. Às vezes, o que eu já vi com isso, não congelando os dados no tempo certo, é ter criado um modelo e quando viu a variável explicativa era a variável resposta. E, né, o KS explode. KS, eu fiz um teste de que aparece que é muito doida. E realmente, quem já está no mercado sabe que não acontece isso. Fala, deixa eu ver a análise aqui, encontra muitos erros. Né? Gente, essa parte de congelar dados no tempo certo, ele depende muito também do conhecimento do negócio. Então, quanto tempo eu descubro a fraude, né? Qual dados cadastrais estava associado a essa pessoa no tempo certo, os dados, né, o transacionais, está fazendo behavior. Então, é uma coisa que a máquina nunca saberá. Quem está fazendo essa análise de machine learning, que parece muito com a parte de regressão,
vai ter que conhecer isso também. Então, a máquina não faz sozinha, porque existe um conhecimento de negócio que é específico para cada empresa. Então, realmente, tem que ter esse conhecimento, essa bagagem analítica aí para fazer isso. Com certeza. E aí o AutoML cai por terra, né? Cai por terra. O AutoML não existe. Então, se alguém vende isso, a gente já sabe que, né, é blefe. Preparo das variáveis em análise. Então, respeitar as premissas das técnicas, né? Então, as técnicas têm premissas a serem avaliadas. E a técnica não pode ter correlação das variáveis. Eu conheci uma, na verdade, que foi até de um chinês, que poderia ter correlação super específica, enfim, nem vai ser o tema agora. Mas depende do que você está utilizando. Se você não segue, né, essas técnicas, você pode ter uma grande surpresa depois no negócio. Até tá errado aqui. Mas completude dos dados também, às vezes precisa trabalhar. Então, enfim, não tem esse negócio da máquina fazer tudo sozinho. A gente precisa, assim, do conhecimento analítico, uma bagagem que você não vai ganhar em 6 meses. Às vezes né? O cara vende um modelo parabéns para quem consegue, que nem passou no teste-F, né? No teste-F de significância, o modelo nem existe, né? Uma das variáveis nem existe lá, mas o cara tá vendendo. Se a gente for citar aqui, são, nossa, acho que inúmeros erros, né, naturais. Com certeza. Então, cientista de dados, cientista de dados, que quando fala no processo seletivo, meio que já, né, pela própria, não é só pelo seu histórico que você consegue ver um cientista de dados, mas como que ele coloca as coisas. Para mim, é processo de exclusão porque eu conheço, né? Então, você tem um perfil de um líder que conhece menos, ele pode até contratar, mas coloca a programação como fim, não meio. Então, a pessoa, aquele cara que é muito sênior, né? Se coloca como sênior sem experiência prática, conhecimento acadêmico, né? Para mim, a arrogância mostra ignorância. Então, quando a pessoa fala com tanta certeza que é um cientista de dados, que não trabalhou no mercado, fez trabalhos acadêmicos, né? E acha que também está no nível sênior, ele não sabe que o negócio vai afetar muitas análises dele, né? Então, dados não estruturados substituem os estruturados. Também é o que eu falei lá no começo, eu acho uma viagem doida, assim. Pelo menos hoje eu acho que a gente não está nesse momento, tá? Então, talvez mais para frente, mas ainda os dados não estruturados não vão substituir modelos de dados estruturados. Então, por exemplo, você tem... vou pegar dados de Facebook, né? De Facebook, de mídias, e vou substituir aquele modelo com base de dados de Serasa, de Boa Vista, não vai conseguir TKS melhor. Não tem como, normalmente também, muitos dados internos da própria empresa, do próprio cliente, ele vai responder bem melhor que os não estruturados. Então, enfim. Eu acho que pode ser mais para ganho adicional, né? Vamos dizer assim. Um ganho adicional. Fazendo uma analogia, por exemplo, lá mas parece que, mas, Thiago, parece que é um negócio tipo, até básico, mas tem muitos que começam por dados não estruturados. Quando você pega... sim, tem muitos casos. Então, já conversei também com várias pessoas e tem falado, apareceu aqui um puta cientista de dados que não respeitava, ele começou com dados estruturados, que substituía, achou que o KS estava bom, mas quando pegou dados estruturados, ele viu que aquilo lá só era um plus, né? Que às vezes pode dar poucos pontos de KS, mas enfim, o basicão ali está estruturado. Então, equivalente a você pegar, por exemplo, lá eu fiz a minha monografia em precificação de imóveis, né? Eu tinha a base da Caixa Econômica Federal, né? E eu adicionei com variáveis do censo, né? Aí peguei coleta de lixo urbano, índice de desenvolvimento social e tudo mais. Tipo, eu peguei um plus, né? Eu adicionei, né? Para ter mais poder de explicação do meu modelo. Mas eu não ia só usar os dados do censo, por exemplo, para fazer análise. Sim, adicionar ele é muito bom e eu acho que realmente chama atenção e não só atenção do negócio. Porque assim, quando você fala em dados não estruturados, a venda desse modelo ele é muito mais bonita. Você vai falar para um executivo, talvez com não tanto conhecimento, quando você vende, vai pegar dados não estruturados, a venda desse modelo é muito mais bonita, o seu trabalho é mais bonito, mas se ele vai dar mais discriminação lá na frente, por exemplo, isso é outro papo que não dá. Então, hoje, que não tem realmente, pode ter os testes, pode ter testes mais para frente, talvez com base de dados não estruturados, que a gente tem evoluído mais nisso, mas hoje realmente o mercado tem, não tem encontrado tanta relevância esperada e tão vendida.
Legal. Então, e também quando coloca a máquina como autossuficiente, né? A pessoa acha que a programação, a senioridade dela em programação vai fazer dele um cientista de dados completo. Então, o cara conhece todas as ferramentas ali, mas quando você pergunta de uma análise que agregou ao negócio, você vê que não tem conhecimento, né? Enfim, e coloca que a máquina vai fazer tudo, você vê que não tem tanto embasamento analítico assim. É blefe, né? Sim. Universidades aqui mais conceituadas, eu lembrei de colocar um ENSE, que legal. Porque o ENSE como não está aqui em São Paulo, eu lembrava das 3, mas para quem... estatístico não ciências de dados, então estou falando para quem quer talvez colocar um pé maior ali em estatística. Então, Fiscar, se falar, eu fiz Fiscar realmente é muito boa. Unicamp, USP, né, Unesp, essas em São Paulo, FRJ e o ENSE. Então, acho que, falando da nossa região aqui, eu acho que depois tem mais aí, mas eu prefiro falar da região. Então, sempre essas foram muito comentadas para essa parte mais estatística, que vai ter curso de pós, de mestrado, Legal. enfim, que aí dá para se especializar. Então, mensagem aqui, eu acho que a gente tem sempre que falar, o nosso mundo de análise é assim, só sei que nada sei. Então, eu sempre fui muito nessa linha e quando eu desenvolvi modelos, eu estudava bastante. Eu, no meu começo de carreira, eu tive um certo azar, porque eu não tive muito coaching, eu tive que correr atrás. Então, meio que você tem que ser autodidata. E hoje o mercado cada vez mais vai exigir isso, né? Não vai ter pessoas ali te treinando, são empresas menores, né? E que exige que você realmente tenha seu conhecimento e consiga andar sozinho. Então, eu fiz muito isso. Verdade. Não conhecia, por exemplo, parte de previsão, tive no acadêmico, mas aí, em algum momento de carreira eu fazia muito modelo logístico. Não, mas eu preciso de séries temporais. Séries temporais eu tive que estudar, mas eu já tinha uma bagagem analítica para conseguir, né, não cair em tantas furadas como alguém que não tem conhecimento nenhum e vai querer aprender séries temporais do nada. Então, realmente tem que ter essa bagagem aí. E a análise é um universo infinito, né, para saber tudo. Então, realmente, não existe o cara que sabe tudo. Tem sempre coisas para aprender novas. E cuidado estatístico, cientista de dados, às vezes o problema está no processo, não nos números, né? Então, a gente já cai em muita cilada também. Eu acho que você aprende com experiência. Às vezes a fraude, por exemplo, uma grande empresa, que ela estava no próprio processo não sei como não citar a empresa, né? Mas o operacional da ponta, que a ponta uma pessoa passava a senha para outra e a fraude não ia ser explicada por um modelo de fraude. Então, às vezes você corre atrás de, né, melhorar a política, mas conversar com a ponta também, para você ter todo esse conhecimento quando você precisa resolver um problema, acho que sempre é muito interessante, que vai agregar valor. Então, áreas operacionais, as áreas que têm contato com o cliente, sempre sabem muito para agregar essa parte de conhecimento do negócio e você realmente Com certeza. conseguir, né, agregar valor aí para as empresas. E é isso, eu fiz Legal. algo resumido, não entrei numa parte analítica, acho que eu fui mais para a linha do que foi Muito bom. aquela publicação no LinkedIn, né, talvez abrindo um pouco mais. Foi ótimo, excelente. Pode falar de outro tema. Muitos insights, show de bola. Dá uma descompartilhada aí pro pessoal fazer. Já tem pergunta aqui já. Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir então para pergunta aqui. O Fábio falou: uma pergunta, Fabiano. Eu sou físico e geocientista da área de petróleo. Eu fazia análises mais de sísmica. Como melhorar minha formação nesse caso específico, além de estatística? Então, eu acho que é o que eu falei, a estatística é um universo complexo. Então, eu não vou saber responder, por exemplo, para a sua área onde você tem que procurar. Eu acho que aí é no acadêmico procurar, ver onde tem, né, qual faculdade que talvez dê ênfase para isso. Normalmente a faculdade não dá, quando ela dá, o que eu tenho visto é mais, por exemplo, pelo menos para graduação, a estatística ela formava bem generic case, então eu não saí aprendendo sobre instituição financeira, que foi o setor que eu segui. Então, você pode ter alguns trabalhos também de alguns professores, mas acho que você tem que fazer uma busca incessante nas universidades, né, para procurar alguém que tenha se desenvolvido, né, que já tenha feito também algum artigo, enfim, na sua área. Se não tiver, você pode ser um pioneiro, né, pode inovar, mas é legal, talvez você tenha um contato ali, o bom que eu vejo também é ter contato sempre com os professores, assim, de estatística. Mesmo que você não conheça, não tenha feito,
pedir ajuda, né? Você sempre vai encontrar alguém que vai estar aberto a te ajudar. Você está fazendo alguma análise, procurar pessoas que tenham conhecimento daquilo. Então, isso eu acho que é muito bom. Principalmente se você é pioneiro, eu acho que você vai ter que desbravar e quebrar paredes aí. Show. Respondido, Fábio? Perturbando bastante, Thiago. Não, que isso. Fica à vontade. Show de bola. Tem mais Se eu perguntas? puder ajudar. O André falou aqui, obrigado, excelente live, estou iniciando meu curso de estatística e é muito bom pegar o conhecimento de quem já está há mais tempo na profissão. Obrigado. Ah, legal. Pessoal, vou Alguém tem aproveitar o tempo e fazer uma pergunta, então. Fica à vontade aí, Paulo. Seguinte, a Fabiana falou da questão das premissas dos modelos, né? Então, uma conversa que eu já tive em um outro fórum é premissas do tipo para modelos preditivos. Muita gente não dá importância, por exemplo, né, a uma amostra com heterocidasticidade, né? Então, se você acha que esse tipo de premissa deve ser levado em consideração para um modelo preditivo ou não, né? Porque isso é um pouco controverso. Ou você estava falando de outros tipos de premissas, né, dos modelos? Não, quando eu falo de premissa, tem parte da estatística aí, como em todas as áreas, que são polêmicas, né? Mas acho que o básico ali você precisa seguir, né? Tem algumas aberrações que é do básico da estatística. Eu não estou falando de algo específico, não, tá? Então, Entendi. Mas o básico ali para construir modelo, né, para fazer análise de dados, então o que eu falei de amostra viciada acontece bastante, eu acho que realmente tem que tomar todo cuidado aí. Que é muito difícil a gente encontrar nos dados todas as premissas respeitadas, né? Mas eu acho que também não é todo custo que a gente sai com a modelagem que a gente quer, né? Então, mas eu acho que tem que encontrar um meio termo, né? Você não vai encontrar aquela base de dados que você estava bonitinha ali na faculdade para conseguir modelar. Normalmente não é isso, mas você tem que tentar o máximo para você conseguir chegar... normalizar, né? Escalonar. Para conseguir chegar pelo menos não fazer aberrações. Outra pergunta, Fabiana, também um pouco nesse sentido, mas mudando um pouco de assunto. Oversampling, você tem alguma opinião? Você acha ruim fazer oversampling, por exemplo, para casos tipo fraude, inadimplência, que a amostra é muito viciada, né? Você acha que o oversampling é uma técnica boa? Então, o que a gente tem pego bastante... Às vezes você encontra problema de fraude... O problema de fraude normalmente está mais no processo, tá? Então, por exemplo, para pegar... Você tem que estar preocupado muito com a parte de política, por exemplo, qual a política que foi aplicada, né, no período que você está fazendo a coleta. E, por exemplo, você pode ter low data também, né? Então, como você evoluir para conseguir estimar quem é, por exemplo, sua fraude. O problema é que normalmente você tem fraude nas empresas, isso acontece muito, as fraudes elas não são registradas, você não tem a flag de fraude. Eu já cheguei numa empresa que ela falou que não tinha problema de fraude, eu cheguei lá e falei, você tem 40 milhões de fraude aqui, tá aqui sua fraude. Então, onde estava a fraude? Estava em crédito. Né? Então, às vezes, o problema seu está mais no processo aí, né? Quanto à amostra, né, a forma que você vai tirar, eu não quero eu acho que cada um tem que seguir a técnica, né, que você gosta mais, né? Então, acho que técnicas diferentes você pode chegar na mesma resposta, mas são coisas particulares que cada um tem que acho que avaliar se para o seu negócio que está fazendo vai valer a pena ou não. Legal, não, bacana. Obrigado aí pela apresentação, toda a parte foi bastante enriquecedora aí. Eu sou cientista de dados já, mas eu me identifiquei com vários pontos que se levantou aí, a expectativa do unicórnio, até escrever ali do Data Warehouse até o deploy em produção, que é muito difícil, né? Se a gente não tem o apoio de outras áreas da tecnologia, né? Sim, eu acho que a humildade também da empresa, talvez em própria entrevista eu tenho falado para grandes executivos, né, qual a expectativa que normalmente eles esperam, porque por exemplo, você foi head de negócio, não, quero cientista de dados, você vai ter que ser tudo, você vai ter que ser o gestor da área, você vai ter que se preocupar com a parte de sinergia com as outras áreas, você vai ser a pessoa que vai criar banco de dados, é meio que
Eu prefiro ter perfis diferentes, né? Eu sigo muito a linha de cada um no seu quadrado. Eu acho que o mercado ainda não está preparado para ter esse unicórnio. É lógico que você pode ser um estatístico que conhece muito de programação, que conhece muito né, da parte de negócio, mas eu acho que se você mesclar esses conhecimentos na área, é a melhor solução. Se você consegue colocar esses perfis diferentes, é o ponto ótimo. Eu Legal. concordo. Legal, obrigado. Valeu, Fabiana. Tá bom? O Fábio perguntou, se eu entendi o que você disse, Fabiano, o perfil do unicórnio, pelo visto, é muito complicado para outros profissionais fora da área de estatística mudarem para a ciência de dados. Estou correto? Eu acho que você pode ser o cientista de dados, mas falar que você, por exemplo, está mais na parte de engenharia de dados, né? Então, eu não concordo que uma pessoa que não tem embasamento estatístico consiga, né, tocar, por exemplo, machine learning. Não consiga tocar porque ele não vai saber como pegar os dados. Então, talvez humildade para colocar isso para a empresa, né? De contratar alguém que realmente tenha esse conhecimento estatístico e meio que dividir. Eu sei que o mercado não é assim, não é tão fácil, mas ou se não, você usar em fazer umas análises mais descritivas, básicas e tomar decisão com base naquilo, depois você vai evoluindo com o tempo, né? Começar do mais simples até chegar no mais complexo, né? Sim, acho que isso agora é uma chegar regra falando bem que você vai básica. rodar modelo de machine learning, você tem embasamento estatístico, é furado. Legal demais. Não que você não vai conseguir evoluir, você pode fazer os cursos aí com o Thiago, por exemplo. O Thiago está aí para ajudar. Então, que seja gradual, mas que seja consistente. Ele faz lá, ele é lá da comunidade, Fábio. Que legal. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta também. Bom, com essa onda, né, de Big Data, muita informação, muitos dados, né? E aí, a nossa estatística tradicional, por exemplo, quando você tem uma amostra muito, muito grande, num teste, os testes estatísticos, eles tendem a rejeitar o tempo todo, né? Porque o poder do teste vai lá para cima, né? E acaba rejeitando tudo. E aí, quais são as alternativas que você me indica para eu poder fazer aí teste de hipóteses para Big Data, por exemplo? Uma amostra bem tirada? Amostra tamanho grande? Você fala que exige aí um... Isso. O teu universo é tão grande que mesmo que você tirar uma amostra ali, se você fizer alguma técnica de amostragem, ainda vai continuar sendo grande e ainda vai continuar rejeitando o tempo todo o teu teste de hipótese. Como é que eu contorno esse tipo de situação assim? Então, é que eu nunca encontrei esse problema, por exemplo. As amostras que a gente tem tirado, principalmente, eu não sei, acho que depende muito do caso, né? Quando você pensa em grandes bancos que a resposta é binária, uma amostra ali bem tirada tem respondido bem. Quando você começa a granularizar, estratificar, aí pode ser que você tenha esse problema, né? Então, se a base for bem estratificada, enfim, vai começando a... Entendi. Foi um problema que eu acho que eu nunca encontrei. Eu assisti uma palestra bem legal do Dimas, lá da Globo, né? E ele falou que o título da palestra era Teste de Hipótese para Big Data, né? E aí ele deu algumas alternativas para que utilizasse teste de hipóteses no sentido de, aliás, às vezes você consegue fazer coisas simples, né? De proporção, em vez de usar o teste, porque ele vai estar rejeitando sempre mesmo, né? Aquele universo é tão grande. E aí você, por exemplo, faz teste AB, né? Para saber se o usuário está curtindo certo layout da página, né? Ele chegou a mencionar se eu não me engano, era do Globo Esporte, sei lá. E aí ele botava um preto, o outro branco, ia mudando e tal, ia fazendo os testes, né? Teste de hipótese normal, né? E aí ele falava, usa proporção. Ele também deu uns outros testes, que agora eu não vou lembrar o nome. Eram uns nomes diferentes. Tinha bootstrapping também, né? Que é pegar uma reamostragem, né? E tinha uma outra técnica lá que agora eu não vou lembrar, que mistura estatística bayesiana na parada. Essa parte bayesiana não é comigo. Assim, minha formação foi... Sim, eu nunca tive esse problema. Provavelmente procuraria se tivesse, né? Beleza. Então tá certo. Esse mundo bivariado já é difícil.
Tá Fechou, bom? então. Pô, obrigadão. Gostei Valeu, demais. gente. Obrigada. Pô, foi muito legal. Obrigado mesmo. Que legal. Boa sorte para vocês aí. Boas aulas. Pô, Bom obrigado. domingão. É isso aí. A Josiane não Valeu, venceu. gente. Valeu, É, pessoal. até que a Obrigado galerinha aí. aguentou aqui. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado aí pela presença. E valeu, Fabiano. Show de bola. Valeu, obrigada. Tudo de bom aí.